Olá a todos, que Deus esteja abençoando as nossas vidas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou estar fazendo uma análise da vida de Moisés e o que ela pode representar para nós. Conforme nós sabemos, as nossas vidas, ou seja, a vida do ser humano, ela passa por diversas fases. Ela tem períodos que muitas vezes podem ser conturbados, períodos que podem ser tranquilos, períodos que são de aprendizagem, períodos que vão trazer experiência para as nossas vidas. E é muito importante que nós consigamos entender esses períodos. É importante que nós consigamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Acontece que a vida de Moisés ela traz uma boa representatividade a esse respeito, porque Moisés foi um homem que viveu todas essas fases de uma maneira muito plena e de maneira até certo ponto curiosa, os períodos da sua vida eles são delimitados de maneira muito próxima, visto que, conforme a gente pode confirmar na palavra de Deus, lá no capítulo 34, e versículo 7 de Deuteronômio, que Moisés ele vai morrer aos 120 anos. E depois que isso se concretiza, nós não vamos encontrar ali as referências necessárias para que façamos essa contagem a respeito dos períodos de vida de Moisés. Esse período ele é muito bem descrito, nós vamos encontrá-lo já no livro de Atos, no Novo Testamento, em uma revelação nos dada por Estevão, quando está se defendendo perante os judeus das acusações falsas que haviam sido feitas contra ele. E nessa defesa ele vai contando a história do povo hebreu, e ali o Espírito Santo inspira Estevão sobre a história dos hebreus, e ali ele vai acrescentar esse período vivido por Moisés. Então, no capítulo 7 do livro de Atos, a partir do versículo 22, Estevão ele vai descrever que Moisés ele foi um homem poderoso em obras e na ciência egípcia, poderoso em palavras, porque foi criado na corte egípcia como filho da filha de Faraó. E ali Estevão nos traz essa revelação que quando Moisés ele sai para ver seus irmãos, ele já estava com 40 anos. E aí, esse período de 40 anos, tudo que ele conheceu tinha sido a corte egípcia. Esse é o momento em que ocorre um incidente com um hebreu e um egípcio, onde o Moisés ele vai intervir, matando assim um egípcio. E logo que esse assunto é vazado, ele é descoberto, então o faraó vem tomar conhecimento e Moisés ele foge do Egito, ou seja, por volta dos 40 anos. E o capítulo 2 e 3 de Êxodo nos confirma essa história, mas também vem acrescentar o que aconteceu após esses fatos, que é quando Moisés fugindo, encontra umas pastoras e ali ele vai dar água para o seu rebanho e vai ali espantar uns pastores que estavam ali incomodando elas. E quando o pai dessas pastoras fica sabendo que houve um homem que havia as ajudado, procura saber quem é e o convida, e provavelmente faz esse convite para que Moisés more ali com eles, e vai dar a Moisés por esposa uma das suas filhas. E a Bíblia vai descrever que Moisés ele se torna ali um pastor, ele se torna ali responsável por um rebanho. Então essa passa a ser a vida de Moisés nesse período pós-Egito. É um período rico, no qual Moisés agora tem aqueles sonhos que tinham sido projetados durante seu período no Egito, aquelas expectativas, e agora ele cai numa realidade totalmente diferente. Ele agora tem uma esposa,
vai ter seus filhos, vai ter um rebanho do seu sogro ali para tomar conta, vai ter a sua subsistência, mas deixa de ter aquelas expectativas, né, de luxo, de nobreza, de ciência e conhecimento das artes do Egito. E aparentemente, provavelmente depois de mais 40 anos, né, porque nós vamos confirmar já no próprio livro de Êxodo e também no livro de Atos, lá no versículo no capítulo 7, no versículo 35 e 36, que o povo, né, fica 40 anos no deserto. Então, quando nós juntamos esses períodos, ou seja, se Moisés viveu 120 anos, e ele fica os últimos 40 anos no deserto e os primeiros 40 anos no Egito, então ele fica também 40 anos aproximadamente com o seu sogro. A partir dali, nós entendemos que quando se dá o chamado de Deus a Moisés, Moisés já está com 80 anos. Então ele já tem uma vida consolidada, ele tem uma expectativa de ver ali os seus filhos também casando, tendo seus netos e ali ter, né, o seu final dentro de um clã, dentro de um conjunto familiar ali que vai se desdobrar em algumas gerações. Acontece que Deus vai mudar toda essa história quando ele aparece para Moisés na sarça ardente e envia Moisés de volta ao Egito. E é bem interessante que nós podemos tomar esses períodos como uma representação da nossa própria vida. Porque quando nós somos jovens, somos adolescentes, estamos estudando, né, nós projetamos muita coisa. Profissão, cidades a se morar, ou seja, não temos nada definido, mas as nossas expectativas elas são muitas. E agora, assim como Moisés, muitas vezes quando nós temos que trabalhar, nós temos que pensar em sustento, muitas pessoas realmente casam cedo, têm que sustentar uma família, elas acabam se encaixando nas circunstâncias em que são necessárias naquele momento, para cumprir ali a sua subsistência, cumprir a sua aliança, né, familiar, para tocar a vida da maneira correta. Mas as suas expectativas muitas vezes deixam de ser atendidas para que ele faça aquilo que tem que ser feito. E muitas vezes, assim como Moisés já devia estar conformado com aquela situação e já projetando o seu futuro a partir daquela base, Deus vem e transforma tudo na vida de Moisés. E Moisés agora ele deixa de depender da sua força, vai deixar de depender, né, de tudo que ele provia através do seu rebanho, da sua estrutura familiar, e vai ter que depender totalmente de Deus. Então, esse é um bom retrato para que a gente tome por sinal, para que a gente tome por entendimento, porque Deus também faz isso conosco. Quando nós assentamos, quando nós nos acomodamos numa situação, seja ela confortável ou pouco confortável ou mesmo difícil, após algum tempo nós nos conformamos com ela. Mas quando Deus entra na história, realmente nós podemos imaginar que o que aconteceu com Moisés foi algo extraordinário, porque ele vai viver os maiores milagres, coisas que ele nunca havia pensado provavelmente, porque tinha expectativas daquilo que ele conhecia, e agora a vida dele é totalmente transformada. E quando Deus entra na vida de alguém, ele faz isso também. Ele transforma a vida dessa pessoa. Moisés ele vai descobrir que ele não era egípcio, que ele tinha uma parentela e que ele tinha ali as suas raízes dentro de um povo diferente. E Deus também faz isso conosco. Deus nos toma como seus filhos, né? Aqueles que confessam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, conforme está lá no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, ali, o versículo 12, né? Então nós também passamos por esse processo. Que Deus ele venha nos abençoar, nos dar entendimento e que nós possamos nos aprofundar nos processos de vida que nós passamos e que nós possamos tirar deles o maior proveito possível, entendendo a vontade de Deus para nós e também entendendo as transformações que Deus pode fazer nas nossas vidas
porque Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Que em nome de Jesus, que Deus esteja agora abençoando cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, que possa receber na sua vida a transformação de Deus, a fé suficiente para mudar todas as circunstâncias que lhe são contrárias e receber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável na sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.